Existe uma sensação que aparece de forma silenciosa na vida de muitas pessoas, uma sensação difícil de explicar, mas extremamente fácil de sentir, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando, aparentemente, tudo está acontecendo como deveria. Essa sensação não surge de repente, ela começa aos poucos, em momentos simples, em pequenos pensamentos, em comparações que parecem inofensivas no início, mas que aos poucos começam a se repetir com mais frequência. Você pode estar vivendo sua rotina normalmente, fazendo o que precisa ser feito, seguindo seu caminho, tomando decisões, tentando avançar. Mas mesmo assim, existe algo dentro de você que parece dizer que não é suficiente. E esse não é suficiente não vem acompanhado de uma explicação clara. Ele aparece como um desconforto leve que começa a crescer com o tempo. Você olha para sua vida e, de forma objetiva, nada está necessariamente errado, mas ao mesmo tempo, parece que algo deveria estar diferente. E é exatamente aí que essa sensação começa a ganhar força, porque ela não depende da realidade. Ela depende da forma como sua mente interpreta essa realidade. Em algum momento, você começa a se comparar, às vezes sem perceber, às vezes de forma automática, como se sua mente estivesse buscando referências externas. E quando essa comparação acontece, ela raramente é justa, porque você não está comparando histórias completas, você está comparando recortes. Você vê resultados, mas não vê o processo. Você vê conquistas, mas não vê o caminho até elas. Você vê momentos, mas não vê o contexto. E mesmo assim, sua mente usa isso como base para medir a própria vida. E é nesse ponto que a sensação de atraso começa a se formar, porque a referência que você está usando não é realista, mas sua mente não percebe isso. Ela apenas continua comparando. E quanto mais você compara, mais essa sensação cresce. Você começa a sentir que deveria estar mais avançado, que deveria ter conquistado mais, que deveria estar em outro lugar. E esse deveria começa a se repetir internamente. E quanto mais ele se repete, mais se torna parte da percepção. E isso cria uma pressão silenciosa. Uma pressão que não vem de fora, mas do dentro. Uma pressão que faz você sentir que precisa correr, que precisa recuperar tempo, que precisa alcançar algo rapidamente. Mas quanto mais você tenta acelerar, mais essa sensação parece aumentar. Por quê? Ela não vem da velocidade, ela vem da comparação. E enquanto a comparação existir, a sensação continua. E isso cria um ciclo onde você tenta avançar para aliviar a sensação. Mas o próprio avanço gera novas comparações. E essas novas comparações geram novas sensações. E assim, o ciclo continua, sem um ponto claro de parada, sem um momento onde parece suficiente. E isso pode gerar algo ainda mais profundo, uma sensação de inadequação, como se você estivesse sempre atrás, como se estivesse sempre fora do tempo certo. Mas existe algo importante nisso tudo. Essa sensação não vem do tempo, ela vem da percepção, porque o tempo não diz que você está atrasado, sua mente diz. E ela diz isso com base em referências que nem sempre fazem sentido, mas mesmo assim, parecem reais. E isso faz com que você comece a duvidar do próprio caminho, comece a questionar suas escolhas, comece a sentir que talvez esteja fazendo algo errado, mesmo quando não está. E isso gera insegurança, e essa insegurança gera mais pensamento, e esse pensamento gera mais comparação. E essa comparação reforça a sensação inicial, e o ciclo se mantém. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. A sensação de estar atrasado não desaparece quando você avança. Ela apenas muda de forma, porque sua mente encontra outro ponto de comparação. E então, o processo recomeça. E isso acontece porque a base nunca foi o tempo, sempre foi a forma como você se mede. E enquanto essa medida for externa, a sensação nunca se resolve completamente. Mas quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a questionar a própria comparação. Começa a perceber que nem toda referência faz sentido. Começa a entender que cada caminho é diferente e que nem tudo precisa acontecer no mesmo tempo. E isso começa a reduzir a pressão. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você está interpretando ele mudou. E essa mudança, por menor que pareça, altera completamente a experiência. Porque você deixa de correr contra algo invisível e começa a seguir o próprio ritmo. Mas isso não acontece de forma instantânea, porque sua mente ainda tenta voltar ao padrão antigo. Ainda tenta comparar, ainda tenta medir. Mas agora você começa a perceber quando isso acontece. E só de perceber, algo já muda, porque você deixa de aceitar automaticamente e começa a questionar. E esse questionamento enfraquece o ciclo. E com o tempo,
essa sensação perde força. Não desaparece completamente, mas deixa de dominar. E isso cria mais espaço, mais clareza. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Muitas pessoas que sentem que estão atrasadas também sentem outra coisa. Uma sensação constante de não serem suficientes. Como se, independentemente do que façam, sempre pudesse ser melhor. Sempre pudesse ser mais. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Por que você nunca se sente suficiente? Porque entender isso pode revelar algo ainda mais importante sobre como sua mente realmente funciona.